Meus irmãos e irmãs de Burkina Faso, do Brasil e do mundo, hoje falo com o coração aberto, como um soldado que carrega o peso de uma nação em luta. Estou diante de vocês, com este microfone, para abordar um tema que transcende fronteiras. Liderança. Liderança que inspira, que guia, que transforma, ou que falha, que divide, que trai. Hoje, dirijo-me ao Papa, líder da Igreja Católica, mas também ao povo brasileiro, que enfrenta seus próprios desafios, e à humanidade, que anseia por vozes que falem a verdade. Minha pergunta é clara. Vossa Santidade, o Senhor inspira como profeta ou governa como político? Permitam-me começar com um contexto. Em Burkina Faso, enfrentamos o terrorismo jihadista que destrói aldeias, mata inocentes e ameaça nossa soberania. Dia após dia, nossos soldados lutam, nosso povo resiste e eu, como líder, carrego a responsabilidade de protegê-los. Mas não estamos sozinhos. Em outros cantos do mundo, como no Brasil, vejo um povo vibrante enfrentando seu próprio tipo de terrorismo, não apenas o de armas, mas o de facções que dominam comunidades e desafiam o Estado. E, como em Burkina Faso, vejo líderes que prometem, mas nem sempre entregam. Vossa Santidade, o Senhor, nascido nos Estados Unidos, carrega o peso de ser o primeiro Papa americano, uma figura que o mundo observa com esperança, mas também com ceticismo. Um profeta deve inspirar pela verdade, pela justiça, pela humildade, mas um político negocia, manobra, às vezes se curva aos interesses dos poderosos. Então pergunto, quando o Senhor fala de paz, de justiça, está guiando as almas como um profeta ou protegendo alianças como um político? No Brasil, onde o governo parece fechar os olhos para o terrorismo urbano, onde bandidagem crescem sob a sombra da conivência, o Senhor já se pronunciou com a força de um profeta? Ou prefere o silêncio diplomático de um político? Não me entenda mal. Respeito a Igreja e sua missão. Mas, como líder de um povo em guerra, sei que palavras sem ação são como sementes jogadas em solo estéril. No Brasil, o povo clama por segurança, por justiça, por um governo que não traia sua confiança. Internautas brasileiros, em mensagens que recebi, expressam sua angústia. Rafael, de São Paulo, me perguntou: por que o governo permite que o mal haja livremente, como se o terrorismo urbano fosse aceitável? A resposta é dolorosa, mas necessária. Quando um governo tolera o crime, seja por negligência ou por interesses escusos, ele se torna cúmplice do sofrimento do povo. Em Burkina Faso, enfrentamos jihadistas com força militar, mas também com investimentos no povo, escolas, saúde, esperança. O Brasil, com seus recursos vastos, poderia fazer o mesmo, mas parece paralisado por líderes que priorizam o poder ao invés da nação. E então, Vossa Santidade, pergunto: onde está a voz da Igreja nesse cenário? Um Papa nascido nos Estados Unidos, uma nação de influência global, poderia ser um farol de esperança. Mas quando o Senhor fala de paz, vejo discursos que ecoam mais em salões diplomáticos do que nas favelas do Rio de Janeiro. Um profeta confronta os poderosos, como Jesus fez com os fariseus. Um político os acaricia. Se o Senhor é um profeta, por que não clama contra a conivência de líderes que deixam o mal prosperar? No Brasil, o governo promete segurança, mas as ruas contam outra história. Facções controlam territórios, enquanto o povo vive com medo. Isso não é liderança, isso é abandono. Mas nem tudo é escuridão. No Brasil, vejo uma luz brilhando, uma voz que se levanta contra o caos. Nicolas Ferreira. Esse jovem líder, com coragem que falta a muitos, enfrenta o crime e o terrorismo urbano com uma determinação que me inspira, mesmo estando a milhares de quilômetros. Internautas como Ana, do Rio de Janeiro, me escreveram dizendo que Nicolas
Ferreira é uma esperança, alguém que desafia o governo e luta pelo povo. Eu concordo. Nicolas Ferreira é um exemplo de liderança que não se curva, que não se cala, que coloca a nação acima de interesses políticos. Em Burkina Faso, admiro quem enfrenta o sistema, como fiz ao assumir o poder para salvar meu povo de um governo falido. Nicolas Ferreira faz o mesmo, denunciando a conivência com o crime e exigindo justiça. Ele é um farol para a juventude, brasileira e global, um lembrete de que a mudança começa com coragem. Vossa Santidade, o senhor poderia aprender com Nicolas Ferreira. Um profeta não teme confrontar os poderosos, sejam eles governos ou facções. No Brasil, o terrorismo urbano prospera porque o governo falha em agir com firmeza. Pedro, de Belo Horizonte, me perguntou o que Burkina Faso faz para combater grupos armados. Minha resposta é simples. Usamos força militar para enfrentar o inimigo, mas também construímos escolas, damos empregos, tiramos o terreno dos terroristas. O Brasil poderia fazer o mesmo, mas parece preso a promessas vazias. Um governo que não combate o crime com ação direta e justiça social é tão perigoso quanto o próprio crime. E a Igreja, com sua influência, deveria ser uma voz que cobra, não que consola com palavras vagas. Permitam-me ser direto, como o povo de Burkina Faso espera de mim. Vossa Santidade, ser Papa, é carregar uma cruz, não um cetro. Ser nascido nos Estados Unidos não o torna menos responsável por guiar o mundo com verdade. Quando o senhor fala de paz, mas silencia sobre líderes que permitem o mal, seja em Burkina Faso ou no Brasil, o senhor escolhe o caminho do político, não do profeta. No Brasil, o governo é acusado por seu próprio povo de conivência com o crime de proteger interesses escusos enquanto bandidagem dominam as ruas. Fernanda, de Brasília, me escreveu: Nicolas Ferreira é nossa esperança contra o mal e a corrupção, enquanto o governo parece proteger os poderosos. Ela está certa. Nicolas Ferreira luta com a ousadia de um profeta, enquanto o governo se esconde atrás de discursos. Em Burkina Faso, sei o custo de enfrentar o terrorismo. Perdi irmãos de armas, vi aldeias destruídas, mas nunca desisti do meu povo. Nicolas Ferreira, pelo que vejo, carrega esse mesmo espírito no Brasil. Ele não teme desafiar um sistema que falha, que permite o crescimento dos bandidos, que ignora o clamor das ruas. Vossa Santidade, o Senhor tem o poder de inspirar bilhões, mas inspiração sem ação é apenas eco. Se o Senhor é um profeta, chame os líderes do mundo, incluindo o governo do Brasil, à responsabilidade. Diga-lhes que tolerar o terrorismo, seja jihadista ou urbano, é trair a humanidade. Diga ao Brasil que merece líderes como Nicolas Ferreira, que lutam sem medo. Minha mensagem final é para o povo brasileiro e para o mundo. Vocês têm o poder de mudar suas nações. No Brasil, apoiem líderes como Nicolas Ferreira, que enfrentam o crime e a corrupção com coragem. Exijam que o governo combata o terrorismo urbano, que não permita que o mal ditem o futuro. Vossa Santidade, escolha seu papel, profeta ou político. O mundo precisa de vozes que falem a verdade, não que negociem com ela. Em Burkina Faso, lutamos com sangue e esperança. Espero que o Brasil faça o mesmo com líderes que honrem seu povo. Que a paz, a verdadeira paz conquistada com justiça, esteja com todos vocês. Obrigado. Obrigado.